Doutor, me fala aqui então, o que é exatamente o envelhecimento precoce? O envelhecimento precoce, na verdade, ele é um conjunto de sinais e sintomas e de fatores que desencadeiam esse envelhecimento do sorriso. A esse conjunto a gente dá o nome de síndrome do envelhecimento bucal ou síndrome do envelhecimento precoce do sorriso. O que causa essa síndrome? São diversos fatores. Primeiro deles hoje, que é mais comum, o bruxismo e o apertamento, que acontece por causa do distúrbio de ansiedade. Então, hoje o nosso estilo de vida, como que a gente leva a nossa vida, influencia no envelhecimento do sorriso. As pessoas hoje são ansiosas, são estressadas, qualidade de sono ruim, desenvolvem bruxismo e apertamento. Elas apertam o dente dormindo, acordadas na academia, trabalhando. E aí o que acontece? Nossos dentes não foram feitos para bater uns nos outros, nem nossa musculatura. Então, esse trauma constante, esse estresse que a gente submete os nossos dentes, fazem com que todo o sistema mastigatório entre em colapso. Primeiro sinal que o paciente vê, que é só a pontinha do iceberg. Os dentes se desgastam. Então o paciente às vezes me procura, falando, doutor, meu dente eu estou notando que ele está ficando menor, eu estou sorrindo assim, não estou mostrando os dentes. Segundo, os dentes amarelam de uma maneira mais rápida. Então ele vai, por causa do trauma, ele vai incorporando mais cálcio e vai ficando mais amarelado, porque o organismo quer se defender daquilo. A polpa, que é onde tem a vida ali no dente, vai produzindo cálcio e o dente fica mais amarelado. Olha o tanto que a natureza é Interessante. perfeita. Então, é isso. Segundo, esse trauma em excesso causa a retração da gengiva e a perda óssea. Então isso é um outro sinal muito característico. E é de fácil diagnóstico. O paciente pode ir ali no espelho. Sabe ali o paciente fala o pezinho do dente? É ali entre a raiz e a gengiva. A gengiva recua e desenvolve uma lesão ali. Você acabou de apertar os dentes aí. Ó. Desenvolve uma lesão chamada de lesão cervical não cariosa. Ela é em formato de V e ela vai só aumentando. Além de ficar feio, causa o envelhecimento do sorriso, ela causa a perda dos dentes. Olha só. Outro sinal bucal, eu falei do amarelamento, falei do desgaste. Paciente fraturando dentes. É comum esses pacientes fraturarem dentes recorrentemente. Você arruma um dente, semana que vem ele quebra outro, no outro mês ele começa a quebrar outro. E ele começa a pôr a culpa no dentista. O dentista não fez diagnóstico, está só olhando para o dente e não fez o diagnóstico correto. O paciente começa a quebrar as próteses, começa a fraturar as próteses. Outros sinais externos à boca ali. O paciente tem dificuldade de abrir e fechar a boca. Quando acorda, sente dores na face, um cansaço ao abrir a boca. Dores de cabeça, pescoço e coluna. Você vê até onde pode chegar. Até onde pode chegar. E outra característica, outro grupo de risco que enquadra esses pacientes. O refluxo gastroesofágico. O paciente que tem refluxo, ele se torna, a boca dele tem um pH ácido, porque está constantemente voltando o suco gástrico, que é extremamente ácido. Se a boca está ácida, o que o ácido faz com o esmalte, com os dentes? O desgaste químico dos dentes, formando verdadeiras erosões generalizadas. Então o esmalte, quando vai embora, a dentina é porosa, ela vai mais rápido ainda. Então é a doença que evolui de maneira muito ruim.
Muitas vezes o paciente passa anos e anos ali, mas de repente, em pouco tempo, ele já sente muita diferença. É como se fosse descer uma ladeira. Terceiro, a alimentação. A alimentação hoje, com nossos hábitos, inclusive saudáveis, tem uma influência direta no envelhecimento precoce do sorriso. Então, os pacientes precisam ser educados, reorientados. Quando você tem todas essas características e ainda usa uma pasta de dente inadequada, muito abrasiva, vou dar alguns exemplos, com um carvão ativado, bicarbonato. Você já ouviu um paciente para escovar com cinza de churrasco. Leandro, limpa que é uma beleza, fica branquinho, mas a custo do quê? De uma alteração do esmalte, há uma destruição do esmalte. Então lá na frente o efeito rebote é pior, fica limpo e branco ali no começo e depois há todo um problema que ele vai criar, porque o esmalte ficou alterado, poroso. Uma escova muito dura. Leandro, eu estou falando, não é de escova dura, não. Paciente que é do grupo de risco, ele tem que utilizar a escova ultra macia. Nem macia pode ser. Os dentes e gengiva foram feitos para ser penteados e não areados. Sério, minha avó tinha panela a vida inteira que até furava a panela. Você imagina o que acontece com o esmalte do dente. Tem paciente que chega aqui, não, mas eu não aguento usar essa escova que o senhor me indica, ela é muito macia. Vai destruir os dentes. A técnica, o movimento que você faz influencia. Alimentação muito ácida. Hoje a gente tem uma alimentação saudável, se você quiser, né? A gente fala de alimentação esportiva, é muito saudável, mas olha o cuidado aqui. Aqui fica a interrogação. Shot matinal, limão espremido, isso tudo é muito saudável. Só que o paciente, se não reeducar os seus hábitos de higiene, ele vai destruir seus dentes, contribuindo para o envelhecimento precoce do sorriso. Então, que é ácido hoje? Gatorade, os energéticos, os whey protein. Então, tudo isso faz parte do dia a dia de quem é atleta, de quem tem uma qualidade de vida boa, mas que infelizmente não sabe. Então, o que a gente faz hoje, Leandro? Toma seu shot matinal, é ótimo, é saudável para a sua imunidade, a cúrcuma, o açafrão, o gengibre, o limão. Só que o seguinte, acorda, escova os dentes. Tem gente que acorda, escova os dentes, toma café, toma o shot matinal e vai lá escovar de novo. Você acha que o esmalte vai suportar? Se a escova estiver errada, a pasta, pensa no problema. Eu falo para os pacientes, aqui nós temos um porcelanato, né? Pega um ácido aqui, joga aqui e vem com esfregão. No primeiro dia já perde o brilho. Em 5 anos aqui está tudo furado. Você imagina com os dentes. Então, pacientes do grupo de risco têm que escovar os dentes antes do café da manhã. Depois do almoço, escovar 2 horas e meia depois. Então, eu oriento o paciente que não dá conta de ficar sem escovar, vai no meio da tarde ali, então vai no banheiro, para de trabalhar um pouquinho, 5 minutinhos você escova, no meio da manhã, e não escovar logo após as refeições, principalmente se fizer uso de alimentação ácida. Então, é uma questão a ideia minha não é fazer com que o paciente não cuide da sua saúde, porque ninguém vai parar de alimentos saudáveis, ninguém quer parar, mas você precisa mudar seus hábitos. Então, nós falamos hoje, nós fechamos então aqui, foi ansiedade, hoje é a qualidade de vida das pessoas, o ritmo que a gente leva, o estresse que a gente submete ao nosso corpo, a qualidade do sono, leva a bruxismo e apertamento. Paralelo a isso, a gente alimenta até de maneira saudável, não estou nem falando dos refrigerantes que não prestam, que aí é pior ainda, mas a gente está higienizando, tendo hábitos de higiene na hora errada e do jeito errado, com a escova errada, com a pasta errada. E ninguém fala sobre isso.
Paralelamente a isso, a gente tem refluxo. A grande maioria dos pacientes tem refluxo gastroesofágico. E tudo isso que eu falei. Agora, como tratar? Que você me perguntou. Como que a gente trata isso? Nós temos diversas... vamos dizer assim, o que a gente faz para tratar um envelhecimento precoce? Primeiro, a gente pode prevenir, às vezes só com mudança de hábito. A gente pode interceptar o problema, já tratar ele ali no começo. E casos mais graves, a gente pode reverter o envelhecimento precoce. Como que isso é feito? Depende de cada nível que o paciente está no diagnóstico do profissional. Então a prevenção é por meio de orientação. Então ela é mais barata. É o que nós vamos fazer no e-book. Interceptar é quando a gente já apresenta alguns sinais de envelhecimento. Como que a gente faz isso? Se o paciente desgastou o dente, a gente vai reconstruir essa parte que desgastou, até para proteger. Se o paciente já apresenta lesões não cariosas, esses desgastes, a gente precisa fazer um bom diagnóstico e proteger essas lesões. Se o paciente perdeu a gengiva por meio de uma anamnese, um bom diagnóstico, será que é indicado um enxerto de gengiva também? Então, cada caso é avaliado individualmente. Porque, como eu falei, não é uma síndrome, são diversos sinais e sintomas, diversas causas. Por isso é importante a minha consulta de 2 horas. Isso não dá para fazer em 5 minutos. Verdade. Certo? E o processo de reverter, que é quando o paciente chega aqui já no estágio avançado do envelhecimento. É um caso grave. E aí a gente faz também por meio, praticamente, de uma reabilitação. Porque o paciente que chega aqui com muito desgaste, dente quebrado, o dente já está super amarelo porque já perdeu o esmalte, a gente precisa praticamente reconstruir a mordida. Reconstruir a mordida. E a gente faz isso por meio de restaurações. Tem muita gente que acha que é só lente de contato que trata isso. Não é. Às vezes você faz um paciente jovem só, se o dente amarelou antes do tempo, por estresse ali, até o uso do aparelho ortodôntico, às vezes só um clareamento. Se o paciente está desgastando um dente ali, você percebe que já está envolvendo os primeiros sinais de desgaste, o paciente pode usar uma placa para proteger, para dormir. A gente tem também como arma a toxina botulínica, porque lembra que envolve o músculo? Se ele aperta, a toxina vai devolver o tônus muscular. Então ele vai relaxar. Então, um relaxamento muscular. Em casos mais graves, a gente tem que medicar o paciente. A gente tem que prescrever relaxante muscular para, naquela fase aguda ali, o paciente sair daquilo. Porque o apertamento também causa dor, causa sensibilidade. Então o paciente fica com os dentes hipersensíveis, não pode beber uma água gelada, não pode tomar um vento no rosto que dói. Então todos esses sinais uns estão ligados aos outros. Então pode ser por meio de restaurações em resina, eu não sei, cada caso eu vou avaliar. E esses estágios mais graves, o que é pior, Leandro, o paciente perdeu a função. Por quê? Lembra que eu te falei que os dentes não foram feitos para bater uns nos outros? Por isso que eles têm as pontinhas, aqueles planos inclinados, a gente chama de cúspide. Exatamente para quando bater na pontinha, o cérebro entender que bateu na pontinha, ele não pode apertar. Os pacientes que perderam a pontinha, o dente virou uma mesa, um plano. Aí os dentes batem, o cérebro entende que ele quer apertar e manda mais força para o músculo. Então, isso é tão grave que o paciente vira uma máquina de destruir dente.
cada vez mais ele aperta, vira um ciclo vicioso e destrói os dentes de maneira terrível e rápida. Então, meu papel aqui é fazer um diagnóstico, um planejamento para cada paciente, prevenir e tratar e reverter esse processo de envelhecimento, que é o que eu te falei. A gente sabe que a gente vai envelhecer, mas ninguém quer ficar velho antes do tempo. Então, como é que eu faço, doutor, para resolver isso então, com você? Leandro, o primeiro passo é você agendar uma avaliação comigo. Especificamente essa avaliação eu chamo de protocolo New Smile, que é um método que eu criei. Então você pode me chamar aqui no link ou pelo WhatsApp e fazer o seu agendamento. E aí você vai descobrir ou não se você tem essa síndrome, que nível que ela está, e se você precisa de tratamento ou não.